eu me coloquei muito mais como idealizador desse projeto do que o dono da ideia. Até realmente, eu fui a pessoa que teve a ideia, mas eu acho que muita gente já teve essa ideia, em vários momentos, talvez não exatamente nesse formato, mas eu via, dentro das pessoas que estudam o futebol, que gostam do futebol, especialmente do futebol gaúcho, um incômodo com que a linha que estava indo o nosso futebol, especialmente o Clássico Grenal. Né? Já vejo a cada jogo a diminuição da torcida adversária no estádio, as brigas, a dificuldade da chegada e da saída dos torcedores, principalmente o visitante. Né? Estou falando tanto no Beira-Rio, como no Olímpico, como na Arena. Então eu acredito que a ideia de mexer nisso, ela não é minha, ou é também minha. Eu acho que tem muita gente que teve essa ideia de alguma forma juntar. Então eu tenho certeza que em algum momento um ou outro falou, não, tem que assistir até junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu acho muito mais como idealizador, a pessoa que fez acontecer, do que o dono da ideia, apesar que eu me incluo entre os vários donos da ideia. Nos chamou muita atenção a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, nós víamos antes da Copa, muita gente, quando saiu o calendário, viu que a Argentina vinha para cá, os barra bravas. Vai ter os argentinos, vai ter briga, vai ter isso, vai ter aquilo. E quando a gente chegou na Copa, uma grande festa com os argentinos, com os colorados, com os gremistas, também depois no outro jogo com os holandeses, com os alemães, os argelinos, todos convivendo pacificamente, né? E muitos gaúchos ali, nesse meio, não só os turistas. E ali já foi um alerta, pô, que bacana isso aí, que bacana essa convivência, bacana essa interação entre as pessoas. Mas tinha a questão da Copa, do turista, das pessoas que não eram locais. E aí no final do ano houve o jogo Lance de Crack, o jogo beneficente organizado pelo D'Alessandro. E ali não tinha os turistas, não tinha os alemães, não tinha os argentinos, tinha os gaúchos, colorados e gremistas, que colocaram em dezembro 35 mil pessoas no estádio. E tu olhava o pátio e tu via pessoas com camisa do Inter, camisa do Grêmio, tranquilamente, conversando, vibrando, estando junto, e ali não tinha a questão da Copa. Então teve a questão da Copa, o caminho do gol especialmente, tu olhava aquele mar de pessoas ali andando e indo em direção ao Beira-Rio, e também o jogo beneficente foi o que deu uma data maior ainda. Dá para fazer só com os nossos, não precisa esperar uma próxima Copa para a gente correr. Dá para fazer com os locais. Então essa convivência, a gente, dá para fazer. E aí sim, houve uma troca de gestão, eu não estava na gestão anterior, mas sou uma pessoa, eu fui diretor de administração do Inter, eu sou conselheiro desde 2006, diretor de administração de 2007 a 2010, então eu tocava os jogos, Paul McCartney, as finais de Libertadores, Sul-Americano, então eu estava acostumado. Em 2011 fui do Ministério do Esporte, né? Então eu continuo vinculado lá, exatamente trabalhava na diretoria de defesa do direito do torcedor. Então é uma área envolvida com o torcedor forte. E nesse retorno, né, eu sempre fui conselheiro atuante, mesmo não estando na gestão, eu administrava muitas questões por perto do Internacional. Quando voltamos em janeiro, já o primeiro ato foi procurar o Ministério Público, a Brigada Militar, dizendo, olha, quero fazer uma experiência com a parceria de vocês. E aí a resposta, lógico que foi, não tem como, não dá, desiste. E comecei a ouvir todos os nãos possíveis. Ela não. E aí eu ia de novo. E aí eu mostrei, até que eu cheguei um momento, eu digo, olha, eu não estou fazendo procedimento. Tem um projeto. Esse projeto eu quero mostrar como é que é o projeto. Aí eu tive uma reunião presencial com o Dr. Seabra, no Ministério Público, eu mostrei o projeto, é aqui, não sei o que, e ele, tá, e se acontecer isso, acontece tal jeito, isso, aquilo. Chegou uma hora que ele disse, pô, dá para fazer. Pegou o projeto, dá para fazer, tem o apoio do Ministério Público. E aí eu fui no Comando Geral da Brigada Militar. Aí quando eu cheguei no Comando Geral da Brigada Militar, tive um prazer
de encontrar no comando pessoas que tocavam os jogos comigo de 2007 a 2010. Né? O Coronel Iqueda, que na época era major, agora comandante geral, o comandante do CPC, o Coronel Stocker, que eu sou o comandante, o Coronel Freitas, do qual eu vim da palestra da Brigada Militar pelo Ministério do Esporte. Então, eram pessoas do meu relacionamento. E comecei a apresentar o projeto. Até que chegou uma hora e eles vieram na pergunta, vieram na questão, vieram aqui responder. O Coronel Iqueda, que é para mim um grande amigo e o grande apoiador desse projeto. Eu peguei e disse assim, olha, nós não vamos fazer o Alexandre desistir. É melhor a gente se unir a ele e ajudar o projeto a ficar melhor do que fazer ele desistir, já deu pra ver que ele não vai desistir. E aí nós tivemos nessa reunião que estava o Coronel Iqueda e o Coronel Stocker a sinalização positiva. E eles foram, a Brigada Militar foi um parceiraço do projeto desde o início, vendo que aquela maioria silenciosa, a maioria que sabe conviver, que tem tolerância, mas tem a rivalidade sadia. Eu quero que o Inter ganhe do Grêmio sempre, os gremistas querem ganhar o jogo também, mas num ambiente decente. Né? Essas pessoas, a maioria começou a se pronunciar, a maioria que era uma maioria silenciosa, porque o futebol brasileiro, os administradores de estádios, os administradores do clube estavam administrando para aquela minoria. Minoria que quer o vandalismo, que quer as brigas, minoria que marca para se pegar nos trens da cidade, né? No metrô lá em São Paulo, monta emboscado. Isso é uma minoria, mas essa minoria está ditando o ritmo e a maioria está silenciosa. E começamos um movimento, e aí a sociedade toda abraçou esse projeto da torcida mista, até quem não gosta de ir na torcida mista. O Colorado que queria ir junto com outro Colorado, que não gosta, tem os nervos tão fortes que não gosta de assistir com um gremista do lado, um outro gremista que gosta de ir na torcida do Grêmio, mas mesmo essas pessoas que não iam para a torcida mista entenderam a amplitude do projeto, entenderam o alcance educacional, de convivência, a mensagem que ele estava indo no projeto. Então ele é um projeto muito mais do que os 2.000 da arquibancada. Sim. Ele trouxe um ambiente e uma manifestação positiva do nosso clássico, que existem 3 grandes marcas no futebol gaúcho: o Grêmio, o Inter e o Grenal. E o Grenal é de todos os gaúchos, todos são donos, que atinge 100% dos gaúchos. Então essas pessoas estavam tão incomodadas que o nosso clássico com tanto orgulho não acontecia, todas vieram a favor. Todas movimentaram de forma positiva, e a imprensa veio junto, e as manifestações de redes sociais vieram juntos, e todo o ambiente foi criado. Né? E acho que até Deus abençoou, dá um 0-0, para a capa do jornal do outro dia não ser o cara que fez o gol, e ser a torcida. Apesar que eu torci muito para ter gols. Eu queria viver aquela movimentação de um levantar, do outro lamentar. Eu queria muito que tivesse gols na partida. Mas parece que também foi abençoado o 0-0 exatamente porque o destaque não ter sido nenhum jogador que tenha sido o craque do jogo, sim, o craque foi o torcedor. Sim. Então ela é uma mensagem muito mais do que um setor, ela acho que é uma mensagem de convivência. Né? E vem ficar. Não vejo ela ter sido uma ação pontual, pelo menos no internacional e entre nossos pares nas avaliações pós-jogo, ela foi definida como vai ficar. Voltando à origem, né? Nós fizemos a reunião com o Ministério Público, a Brigada Militar. E muita gente perguntava, vai acontecer na Arena também? No Beira-Rio, depois lá também, como é que vai ser lá? E eu acho que muitas ideias do futebol gaúcho não são feitas porque fica essa grenalização ruim. Existe a muito boa grenalização, em alguns casos, mas existe também a outra, eu só faço se você fizer também. Eu só vou datando os ingressos e vocês devem também, eu só faço tal coisa. Não quis criar em nenhum momento uma reciprocidade, uma exigência de reciprocidade para não deixar, não trazer por uma ação a discussão de um outro Grenal que sequer está marcado. Né? Então a gente quis o quê? Nós temos convicção da ação que nós estamos fazendo, o Internacional tem convicção e chamou o Grêmio para fazer parte
deste projeto, assim como chamou também a Federação Gaúcha de Futebol. Mas é uma conferição do nome internacional. Se o Grêmio não fizer, é uma decisão do Grêmio. Né? E também não vamos exigir que tenha. Claro que a gente acha que foi tão positiva a ação que a reciprocidade vai ser uma reciprocidade natural. E isso que é o legal. As culturas são criadas e permanecem quando é algo natural e não imposto. Porque aqui a torcida mista era novidade, mas o caminho do gol não era novidade. Já pelo menos na Copa do Mundo, 4 jogos tinha sido aplicado. Então não era uma novidade. Agora lá, quando fizer na arena, vai ter o caminho para o estádio, é uma novidade, e a torcida mista é uma novidade. São 2 novidades lá. Então também temos que ter a compreensão dele deixar o Grêmio fazer ao seu jeito. E apoiar o jeito que eles puderem fazer. Né? Mas no internacional esse modelo vem para ficar. Nós temos, existe o Grenal, e ele é um marco, né? Botar Colorado e Gremista lado a lado, mas também dentro do projeto o Grenal é uma ação. A gente pensa tanto que ela é uma mensagem educacional, que a sequência de algumas outras ações que elas vêm é de fazer ações junto às secretarias de educação estaduais, do estado e municipais, né, da rede pública de ensino, trazer estudantes todos os jogos do Campeonato Gaúcho. Gaúcho não, todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Né? Quem sabe os estudantes, né? Por exemplo, imagina 1000 lugares para estudantes, né, da rede pública, do estado ou do município, não só Porto Alegre, de vários municípios. Todo jogo tem 1000 para escolas. Né? E aí no microfone, está presente, escola estadual, Duque de Caxias, as crianças levantam, e elas podem estar com as suas camisas dos seus clubes, e ali vão ter colorados gremistas assistindo o Inter e Flamengo, o Inter e São Paulo, o Inter e Corinthians, e convivendo, e incentivando as escolas naquela semana a debaterem convivência, tolerância. Mas seria também trabalhar essa ideia de convivência já na base. Exatamente. Muito o teu comportamento ele vai dos exemplos. Que exemplo estava recebendo essas crianças sobre o Colorado versus o gremista, sobre o estádio? Eles estão recebendo uma bagagem de intolerância, uma bagagem de revanchismo, de briga, e não é o certo. Sim. E nós vamos mostrar que tem que ter uma rivalidade sadia e forte, como sempre foi na nossa história, e o Colorado tem que querer ganhar do gremista, o gremista tem que querer ganhar do Colorado, né? Mas eu posso estar andando na rua do lado do outro. Ele não é meu inimigo, meu rival. E isso tu tem que trazer desde a base, desde a escola. Entender que aquela criança ela vai conviver a sua vida toda entre colorados e gremistas. Né? Toda a nossa vida a gente vai conviver. Nós vamos querer ganhar no esporte um do outro. Mas não significa que não possa criar laços de amizade, laços familiares. Né? E isso está se passando e se preparando novas gerações com uma raiva extrema. Né? Então é nesse sentido da gente mostrar, e enquanto as escolas hoje fazem ações contra o bullying, ações da violência na escola, tudo isso, algo a mais, que é algo que é fácil se debater na sua casa, que é o futebol, facilita também os pais darem o exemplo, né? Então tu trazer o tema e ensinar as crianças sobre convivência através do futebol, através do esporte. Então isso que é bacana. Então esse é um dos objetivos nossos nesse projeto, na continuidade desse projeto, fazer um trabalho com as escolas e também no próximo Grenal, Beira-Rio, tem que ter o setor. Sim. Não tenho a menor dúvida que ele vem para ficar. Na sequência, quando nós lançamos a ideia, a prefeitura, né, ela como envolvia o Caminho do Gol, a prefeitura, tanto a parte da prefeitura do Caminho do Gol como a IPTC, ela também foi chamada e abraçou vários parceiros nossos, né, empresas como a Unimed. Ela colocou em todo o Caminho do Gol a parte de serviços, a parte de atendimento médico, tudo, criar um Caminho do Gol, porque o nosso Caminho do Gol no Rio Grande do Sul é muito mais do que uma rua fechada.
Ele envolve a parte de segurança, né, que é o deslocamento do torcedor, do pedestre, mas também entra a parte de atrações musicais, circenses, teatrais e de serviços. Colocamos o carrinho de acessibilidade, trazendo as pessoas, também tinha um negócio de medição de pressão, então, tu traz isso e tu atrair as pessoas para a convivência, né? E hoje a gente olha o noticiário, infelizmente o noticiário brasileiro é só notícia ruim. É o ônibus que deu problema em Santa Catarina, um acidente, matou várias pessoas, é o problema do governo, envolve corrupção e disso tudo, sempre notícias ruins. E a pauta positiva é muito pouco. Sim. A pauta de orgulho, de mostrar, de educação, e como a sociedade estava necessitando disso, tanto que todos os jornais, toda a imprensa, foi capa de todos os jornais no dia seguinte, foi matéria do Fantástico, foi matéria eu na entrevista na BBC de Londres, Daily Mail, no mexicano agora que eu não lembro, no outro site argentino, todos vendo o site Olé fez uma brincadeira que ia me importar, né? Ia me importar para fazer um Boca River. Historicamente, o Internacional e o Grêmio, quando usaram a rivalidade de forma sadia a seu favor, eles foram beneficiados, né? Tanto em negociações como hoje o atual patrocínio remunerado do Banrisul para a Inter e Grêmio, ele nasceu lá no final dos anos 90 como pagamento de dívida, em que os clubes juntos negociaram com o Banrisul, lá que chegou o momento que essa dívida foi paga, e aí teve uma continuidade que era o patrocínio. Então, os clubes estavam unidos. Eu tenho um ótimo relacionamento com o vice de administração do Grêmio, e desde a primeira vez que eu atuei, Inter e Grêmio tinham parcerias até no seguranças, nos porteiros. Teve algum porteiro que teve um comportamento indevido com um torcedor lá no Olímpico, ele avisava, nós não escalávamos aqui, né, porque pô, esse cara tem um comportamento de grosseria ou de qualquer forma de tratamento do torcedor, e esses seguranças, esses porteiros acabam atendendo todos os clubes e também eventos aqui em Porto Alegre, então são os mesmos, se repete. Então a gente tinha, pô, fulano também está trabalhando bem, também é um cara que a gente recomenda, que é um cara sério. Então tinha uma interação na parte administrativa, né? E também na parte de marketing, com os patrocínios. Então sempre teve fora das quatro linhas uma boa relação, né? E dentro entre os treinadores, recentemente, tu vê o quanto movimentou a torcida mista. O Diego Aguirre e o Filipão foram jantar, o D'Alessandro e o Marcelo Groi fizeram também um evento. Então houve também uma chegada no estádio. O Internacional, quando construiu o Beira-Rio, jogou no Olímpico, né? O Robertão, nos últimos anos ali que o Inter está construindo no Beira-Rio. Então houve o Grêmio também, acho que não lembro se foi em 2013, 2004, ele foi punido em jogos, não poder jogar no Olímpico, jogou no estádio Beira-Rio. Então existia uma integração entre eles em alguns momentos pontuais. É saudável, mas não podemos perder o ritmo e não pode influenciar na rivalidade. Ele tem que ter a civilidade sempre, mas nós temos uma rivalidade histórica e a rivalidade nos impulsiona. Não podemos perder essa essência nunca. Isso tem que ser mantido. Todos que são responsáveis por estar nas direções, os clubes têm que saber. O Colorado quer ganhar do gremista e o gremista quer ganhar do Colorado. Então a rivalidade não pode ser afetada nunca. Que sempre tem. São alguns grupos pequenos de vandalismo, não teve nada a ver com a torcida mesmo. Algum grupo de vandalismo que briga, querem se ofender, e houve de novo, como houve nos Grenais, infelizmente nos últimos anos tem acontecido, um grupo minoritário. Até achei eles mais raivosos dessa vez, porque eles estavam acuados. Quando a maioria se manifestou, a maioria mostrando que queria conviver, eles ficaram mais acuados. E assim eles ficaram mais raivosos, eles estavam mais ariscos. O que eu vejo de evolução da torcida mista foi tudo perfeito. Eu vou dizer assim, funcionou melhor ainda do que a gente tinha planejado.
Nós tínhamos feito todo um acompanhamento para esses grupos, a Brigada Militar estava preparada com efetivo para fazer o acompanhamento, e ela chegou uma hora que ela só fez um acompanhamento mais brando, porque ela deixou naturalmente os colorados, que era a maioria de casa, conviver com colorados e gremistas que iam uma torcida mista e não teve nenhum problema. Então ela até recuou da sua estratégia porque viu a tranquilidade do ambiente. Então ela foi melhor do que a nossa expectativa. O caminho do gol ia ter uma área cercada ali no viaduto Dom Pedro I para ficar só o pessoal da torcida mista. Não precisou fazer essa separação, as pessoas tiveram uma interação. O que nós temos que fazer e temos feito cada vez mais é identificar esses violentos, identificar esses brigões e punir e retirá-los do estádio. Nós tivemos 3 dias depois do Clássico Grenal uma briga no Inter e Emelec. 5 pessoas brigaram, as 5 foram identificadas e as 5 estão punidas de entrar no estádio nesse momento. Se eles não comparecerem ao judiciário no dia dos jogos, eles vão ter que colocar uma tornozeleira eletrônica que vão fazer o seu monitoramento. Isso essa é a principal medida que nós temos que fazer, identificar quem são os barulheiros e puni-los e retirá-los do estádio. Exatamente, tem que retirar essas pessoas, porque essas pessoas é que criam os problemas. Nós tivemos 2.000 colorados e gremistas sentados lado a lado, não tivemos nenhum problema. E aí nós tivemos 1.100 gremistas, desses 1.100 um grupo de baderneiros que brigaram. Tu não tem um problema de 2.000 pessoas coloradas e gremistas lado a lado. E lá eles têm só entre eles. Fazendo um trajeto exclusivo deles, eles não estavam no caminho do gol, fazendo toda uma monitoração da Brigada Militar diferenciada. Então tu tem que ter todo um contingente separado da polícia, do nosso estado, para esses brigões. E tu tinha 2.000 lado a lado, colorados e gremistas, não deram um problema. Onde é que nós vamos atacar? Onde é que é o problema? O problema não é do Inter e do Grêmio, são dos brigões. Essa é a questão. A grande maioria dos torcedores colorados e gremistas já convivem nos shoppings, nas praças, nos parques, eles já estão com suas camisas. Certeza qualquer um de nós que foi na Redenção ontem aproveitar o domingo, viu casais, amigos ou pessoas andando com a camisa do Inter e a camisa do Grêmio. Sim. E não estavam se batendo, não estavam se brigando nem se xingando. E aí no estádio não pode? Na praça pode, no estádio não vai poder? Claro que pode. O problema é que tem uma minoria, e essa minoria tem que ser cada vez mais identificada, cada vez mais retirada do estádio, e ações que tiram o anonimato, porque eles só são brigões, só são valentões no anonimato. Quando a gente fizer cada vez mais ações que identifiquem eles, mais eles serão afastados. Os 5 que brigaram contra o Emelec, os 5 estão proibidos de frequentar estádio. E se eles não cumprirem, não se apresentarem nos dias dos Jogos Internacional no Judiciário, eles vão colocar a tornozeleira eletrônica. Essa é a realidade. Os gremistas quebraram os carros, foram identificados e foram presos. Os gremistas quebraram as câmeras de monitoramento, foram identificados e foram presos. Nós só não identificamos que quebraram os banheiros, porque nós não podemos botar câmeras por questão de privacidade dentro dos banheiros. Não teríamos identificado. Então, cada vez mais fazer ações que acabem com o anonimato e punir e avisar. Punir, estão punidos. Avisar os outros todos. Aqui, ó, quem fez foi pego e está fora. E está realmente fora. E está realmente com uma tornozeleira. Mais de 50 torcedores no Rio Grande do Sul, muito colorados, eles já estão com tornozeleira eletrônica, impedidos de ir ao estádio. E isso é medida de segurança. Essa é a questão. Nós tínhamos 1.100, 1.300 ingressos, né? Vendeu 1.100, 1.300 ingressos para a torcida adversária. Nós ampliamos em mais 1.000 torcedores adversários. Só que qual perfil? Um outro perfil. Os 1.000 gremistas mais que vieram eram de um outro perfil que não estava indo ao estádio. E esses 1.300 que queriam ser daquele perfil 2.300, eles não gostaram. Eles queriam que fosse, dos 1.300 deles virasse 2.300, do perfil deles. E eu não entendo porque queriam que fosse deles, porque dos 1.300 lugares só vendeu 1.100, não precisa nem vender os 1.300, sobrou ingresso, foi devolvido ingresso. Então quer dizer que essa minoria está cada vez sendo mais minoria, talvez alguns migraram, pessoas de bem,
um bom comportamento migraram para assistir em outro local. E também alguns jornalistas que querem aparecer, né? Tem alguns jornalistas que é o seguinte, eles são do contra, né? Principalmente de uma rede lá de São Paulo. Eles são do contra. Se todo mundo criticasse, eles iam elogiar, porque eles querem ser notícia. Eles querem ser mais notícia que a notícia. Né? E teve então um jornalista, não sei se é jornalista, na verdade é um ex-jogador que trabalhava na TV, que ele fez uma manifestação contrária, mas eu não considero a avaliação dele como correta, porque na verdade ele sempre é contra de tudo, porque ele quer ser o assunto. Né? Então aí pergunto, pô, tu viu o que o ex-jogador falou? Ele quer ser o assunto, ao invés do assunto ser a torcida mista. Quando o jornalista quer ser o assunto mais do que a notícia, é algo errado. Então foram isoladamente esses casos, prefiro ficar com a maioria, né? E a maioria que realmente forma opinião. Ele é uma mensagem, né? Ele sozinho não acaba com a violência. A gente sabe que a gente, em 2006, nós tínhamos 4% de mulheres no quadro social do Inter. Em 2010, quando nós chegamos em 2009, quando chegamos a 100 mil, nós tínhamos 27% de mulheres. A presença da mulher no estádio traz a criança e traz um ambiente mais seguro, inibe o cara que só fica falando palavrão, o cara que ofende, o cara que briga. Né? Então é uma das ações que trouxe maior segurança do estádio, a presença feminina. A torcida mista, ela é uma aula de convivência, de chegada, principalmente a parte da rua, chegada e saída dos torcedores, também é um indicativo de uma sinalização de boa convivência. Né? Não é à toa que o jogo contra o Emelec foi na sequência, nós não tínhamos divisória fixa entre a torcida do Inter e a do Emelec. E também não tínhamos, teve o jogo contra o Aimoré logo depois, né? E o Aimoré, que não é um clube grande de torcida, mas tem aqui do lado, já são gaúchos, não são nem os equatorianos, o Emelec também não teve barreira física. Houve a convivência das pessoas, tanto na rua como dentro do estádio. Teve ali a divisão, tinha o nosso segurança, que diziam que aqui é a área, mas não teve mais aquelas barreiras, aqueles tapumes, como tu via até em qualquer torcida dividindo os setores. Então tu já vê a consequência de conviver. E contra o Emelec foi pegado o jogo. E a torcida empurrando e querendo a vitória, ou seja, ele não afeta no essencial, que é a torcida empurrando o time, querendo a vitória, sofrendo, emocionando, tudo. Né? Assim como também foi o jogo contra o Aimoré, teve a vaia, teve a reclamação. Então, essa sequência, ela não é afetada pela boa convivência. A boa convivência, a educação, ela é independente disso, ela não afeta a emoção do jogo. Então a gente já começa a ver, ela é mais uma sinalização. Nós temos que ter várias sinalizações para acabar com a violência dos estádios. Mas eu acho que é mais um passo. Né? E temos que criar outros tantos passos, que aí sim nós vamos ter um ambiente de ótima convivência do torcedor. Que outros clubes, eu ouvi falar que outros clubes entraram em contato, né, pedindo informações sobre a torcida mista, né, e até a imprensa de fora. Teve algum clube que foi assim mais que já disse que vai implementar algo desse gênero? Nós já vimos e fizemos contato com vários clubes, né, com a imprensa de todo o país, mas o mais forte foi o São Paulo, que o próprio presidente declarou que já estava apresentando um projeto de Federação Paulista de Futebol para ter no São Paulo e Corinthians, que foi 2 semanas depois do Grenal, ter a torcida mista, mas não conseguiram executar. Executar um projeto desse tem que ter muita convicção, muita coragem. Muitas pessoas estavam só esperando dar um problema para dizer, olha, só deu certo aquela vez porque está todo mundo mobilizado, não tem como ser sempre assim. Né? Tem muita gente que fica esperando, né? E agora fazer um projeto desse, ir para frente, ir para o microfone e chamar o torcedor e trabalhar com multidão, ele é muito difícil, muito desgastante. Qualquer clube que for fazer e conseguir, é porque teve muita convicção, muito trabalho. Porque ele não é uma ação política, ele não é uma ação simples, ela é uma ação estratégica e de muito trabalho.
Então, quem estiver fazendo não entender que vai ter que ter inspiração e transpiração muito, não vai fazer. Eu vi também o Figueirense anunciou que ia fazer, o Figueirense e Avaí também não conseguiram fazer. Né? O Atletiba também chegaram a anunciar, não conseguiram fazer. Porque chega uma hora, para te fazer, tu tem que pegar e sentar na frente da polícia militar e explicar. E a polícia só vai aceitar quando vê algo consistente. Logística de entrada, de saída, recuo, a área de segurança, separação com a própria torcida adversária. Tem que ter um projeto completo. E muitas vezes tu vê os clubes apresentando ideias, não projetos. E a diferença que o Internacional, quando foi para esses órgãos públicos de segurança, ele apresentou um projeto, não uma ideia. Tinha cada um dos movimentos. Tinha cada um da horário de chegada, caminho, como ia ser o caminho da torcida adversária, como é que ia ser a venda de ingresso, como é que ia ser o controle de acesso, como é que ia ser a separação interna, como é que ia ser o serviço de bar, como é que ia se relacionar com patrocinadores, como é que ia se relacionar com a imprensa, como é que ia fazer a divulgação. Isso era um projeto, não era uma ideia. E a gente vê no futebol brasileiro muita gente tendo só ideias e não projetos. Então, é viável aplicar em qualquer lugar, até no Boca River pode ser feito. Mas se a pessoa for só com a ideia, quero fazer, não vai fazer em lugar nenhum. Tem que ir com um projeto. E o projeto tem que ser alguém que realmente conheça o cenário comportamental das torcidas, o cenário do estádio e a movimentação. Então, se em São Paulo, e eu conheço bem o futebol paulista, é bem possível fazer, né? Principalmente no Morumbi, talvez no Itaquerão seja mais difícil, mas no Morumbi é bem possível fazer. Tem que querer. Essa é a primeira coisa. O Internacional fez porque ele quis. Mais do que uma coisa, nós quisemos fazer, tínhamos convicção do projeto. E aí realizamos. Agora os outros que realmente querem fazer têm que ter convicção. E às vezes a gente acha que o cara quer a mídia. E isso é o que muda muitas vezes. Tu acha que o clima pacífico afetou o jogo? Afetou o espetáculo? Não. Acho que não. Acho que os goleiros afetaram o espetáculo. Os dois goleiros estavam bem demais. Pegaram bolas inacreditáveis ali. Acho que afetou um pouco o espetáculo. O Inter está em meio dos dois jogos da Libertadores. Isso teria afetado com a torcida mista ou não. Né? O Grêmio naquele momento não tinha as contratações que teve agora recentemente, então não estava um time muito de formação, questionamentos internos. Eu acho que isso afetou mais do que realmente a torcida mista. A torcida mista trouxe um brilho, porque ele não trouxe 2.000 pessoas, eu acho que a torcida mista trouxe umas 15.000 pessoas a mais naquele jogo. Um jogo de turno do Campeonato Gaúcho, entre dois jogos de Libertadores, o Inter jogando com um time misto, a tendência é bater uns 20.000 no estádio. Esse Corinthians de São Paulo teve 18. Uma cidade que tem 14 milhões de habitantes. Nós que temos 1.800.000, tivemos 35 mil pessoas. Tenho certeza que a torcida mista, que era um local de 2.000, mexeu tanto a sociedade que todo mundo queria estar nesse Grenal histórico, que é o Grenal de todos. Assim como o Grenal do século, o Grenal Farroupilha, o Grenal do Gol Mil, são Grenais que entram para a história. Esse Grenal entrou para a história. Daqui a 15 anos, nos sites especializados, quando falar da história do Grenal, vai ter a parte do Grenal do século, o Grenal Farroupilha, e vai ter o Grenal de todos, o Grenal da convivência. Né? Ele entrou para a história. Então, e as pessoas queriam participar da história, elas sentiram isso, queriam estar na história. Né? Então, por isso também foi promovido o jogo e as pessoas vieram. Então, eu acho que ele não acomodou o jogo, na verdade, ele até eletrizou o jogo. Esse Grenal, né, nós estávamos trabalhando já uns 10 dias na questão da torcida mista internamente, mas o maior segredo. E aí, era uma sexta-feira, uma quinta-feira. Não, sexta-feira eu pedi uma reunião com a Brigada Militar, com o Comando Geral da Brigada Militar. Eu pedi na quinta e eles deram ok na sexta para a reunião segunda. E aí, como pede uma reunião, vai lá, faz o pedido, vai pela própria secretária, para outro, né? Corre internamente também na Brigada Militar que houve um pedido de reunião. Sobre qual assunto? Grenal.
uma parte da imprensa avaliou. Pô, o Internacional está pedindo início de fevereiro uma reunião sobre o Grenal, que vai ser 1º de março. E o Internacional vai pedir, um jornalista largou e muitos compraram, que ia pedir torcida única. E vários noticiaram isso. E eu lia, e meus amigos começaram a me ligar e falar, e a imprensa comentar, e teve um jogo do Inter no sábado aqui no Beira-Rio, jornalistas me procuravam, e aí vai pedir torcida única, e eu me segurando, né? Eu digo exatamente o contrário, né? E eu não podia falar exatamente em respeito à Brigada Militar, não tinha apresentado o projeto, não sabia se ia ter o apoio ou não, já imaginava que ia ter o apoio, por acreditar que o projeto tinha a consistência. Sim. Mas eu não podia furar a Brigada Militar. E aí eu me segurando e começou o fim de semana, foi comentando torcida única. Tanto que eu me lembro que alguns jornais até entraram em contato comigo, a gente vai largar a torcida única. E eu dizia assim, cara, todo respeito, não vou falar o que é, mas não larga, senão tu vai ser uma barrigada. Tem certeza? Tá? Vou confiar em ti. Não, alguns não largaram, outros sites tudo largaram. O Facebook já havia comunidades comentando e dando opinião sobre isso. E aí na segunda entra a torcida mista. O oposto. O oposto. Sim. E aí aquele jornalista que tinha largado a torcida única larga, né, põe na matéria dele, em cima da pressão popular, vice-administração muda de ideia. Quer dizer, ele não estava errado, né? Eu estou trabalhando há mais de 15 dias, passei por todos os Ministério Público, tudo isso ele acha que eu troquei no fim de semana, né? Claro, não ia ficar mal para barrigar. Então, é uma curiosidade que aconteceu. Claro que a gente vai ter outras coisas para os próximos clássicos, mas aí deixa chegar lá perto.